Em Moscou, um gerador ronca para a vida. Luzes piscam, o chão treme. Duas gigantes portas de ferro de um silo de mísseis secretos se abrem. Um estrondo grave enche as ruas e a fumaça se espalha enquanto o míssil sobe lentamente em direção ao céu. A apenas algumas centenas de metros do solo, já está se movendo incrivelmente rápido. Em menos de um minuto, é apenas um ponto branco brilhando no horizonte. Acredite ou não, levará apenas 20 minutos para esse míssil nuclear ir de Moscou até atingir seu alvo, Londres. Portanto, enquanto esse míssil se dirige para devastar a sexta cidade mais rica do mundo, vejamos onde o Reino Unido falhou e por que pode ser o pior local para estar no início da Terceira Guerra Mundial. Vladimir Putin mencionou a Terceira Guerra Mundial apenas algumas horas após vencer sua quinta eleição presidencial. Comemorando sua controversa vitória de 88% dos votos, o presidente russo foi indagado por um repórter quanto à sugestão de Emmanuel Macron, presidente francês, de que a França poderia enviar tropas para a Ucrânia para auxiliar na defesa contra uma possível invasão russa. Putin não poupou palavras. Acredito que tudo é possível atualmente, e é evidente que isso poderia levar a uma terceira guerra mundial em grande escala. O grupo de Putin já ameaçou o Ocidente com um conflito global anteriormente. Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, é um dos principais aliados de Putin há anos. Quando a Constituição russa forçou Putin a deixar a presidência, pois um presidente pode servir apenas 2 mandatos de 4 anos consecutivos, Putin colocou Medvedev como substituto e alterou a Constituição para permitir seu retorno e para cumprir mandatos de 6 anos consecutivos. Em fevereiro de 2024, Medvedev fez uma importante declaração por Putin. Falando à mídia, ele afirmou que se a Rússia fosse derrotada em suas tentativas de invadir a Ucrânia, todo o arsenal de armas nucleares russas seria direcionado a Kiev, Berlim, Washington e Londres. Segundo ele, a derrota russa iniciaria uma guerra total. Por que Londres? Rússia e Reino Unido possuem uma extensa história de tensões duradouras. Agentes russos conduziram envenenamentos notórios com Novichok e isótopos radioativos mortais na Grã-Bretanha. No Reino Unido, Alexander Litvinenko é um nome conhecido, um ex-oficial do Comitê de Segurança do Estado da União Soviética, que desertou e se juntou ao serviço secreto britânico como informante. Litvinenko foi assassinado no centro de Londres em 2006. Litvinenko sobreviveu por mais de 2 semanas em um hospital após a falha dos agentes na tentativa de assassinato. Da cama de hospital, enquanto a radiação envenenava seu corpo, ele colaborou com autoridades britânicas para localizar seus assassinos e divulgar as importantes informações que possuía. No envenenamento de Salisbury, 2 pessoas foram achadas inconscientes e espumando pela boca em um banco na pacata Salisbury. Meses depois, mais mortes na cidade vizinha. O culpado? Um frasco de perfume contendo um agente nervoso Novichok. Após ser usado nos alvos iniciais, o agente russo envolvido descartou o perfume em uma lixeira em uma cidade próxima, onde acabou envenenando mais 2 pessoas. Considerando a íntima relação da Grã-Bretanha com os Estados Unidos na Guerra Fria, não surpreende que, após a invasão russa à Ucrânia, o Reino Unido seja o país que mais ajudou a Ucrânia, superado apenas pelos Estados Unidos. Não surpreende que Medvedev tenha listado o Reino Unido entre os alvos nucleares de Putin. Mas com toda essa ajuda indo para a Ucrânia, o Reino Unido está se estendendo demais? O Reino Unido já foi literalmente o rei do mundo. O ditado que o sol nunca se põe no Império Britânico era real. O domínio colonial se estendia a todos os cantos do globo, do Canadá à Austrália, à Índia e vastas extensões da África. Esta pequena nação insular foi a primeira a se industrializar, adiantando-se aos demais. Em 1913, o Império Britânico comandava mais de 412 milhões de pessoas, 1/4 da população mundial. Apenas 10% desse número representava a população do Reino Unido. Com o tempo e a independência dos membros, a influência britânica no cenário mundial diminuiu constantemente. Mas o Reino Unido é um membro proeminente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, membro fundador do Grupos dos 7, Grupos dos 20, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Organização Mundial do Comércio, Conselho da Europa, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e da Commonwealth das Nações. O Reino Unido é o 6º maior poder militar mundial, atrás de Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Coreia do Sul, sendo este último o único com população próxima à britânica. Analisando os números, o Reino Unido tem um grande poder de fogo, ultrapassando em muito seu tamanho e população. Ele deveria ser capaz de se defender na Terceira Guerra Mundial, certo?
Embora forte no papel, o exército do Reino Unido tem estado em constante declínio nas últimas 2 décadas no mundo real. A Força Aérea da Marinha Real e Exército em 2024 diferem de como eram no início do século XXI. Atualmente, o Reino Unido não está em nenhum grande conflito, deixando o exército em grande parte não testado. Mas analistas britânicos sugeriram que a situação é grave. O 6º país classificado mundialmente pode não conseguir mais proteger suas fronteiras, nem influenciar significativamente o curso de uma guerra mundial. Isso é uma queda dramática de ser o aliado mais próximo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Como isso aconteceu? É basicamente devido ao término da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra, a União Soviética surgiu como a principal ameaça ao Ocidente. Mesmo sem enfrentar diretamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em combate, Estados Unidos e Reino Unido passaram 50 anos lutando guerras indiretas, apoiando combatentes, treinando paramilitares e influenciando eleições ao redor do mundo. Ambos os lados lutavam para que sua visão de paz prevalecesse, com um crescente número de armas nucleares, mirando as capitais do outro anualmente. É um pequeno milagre que isso não resultou em um apocalipse nuclear. A União Soviética colapsou e uma nova Rússia supostamente surgiu. A nova Rússia, surgida nos anos 1990, estava mais receptiva ao comércio internacional e diplomacia. Realizaram eleições democráticas para eleger presidentes que poderiam levar a nação a uma nova era dourada de política e comércio. Estados Unidos e Rússia iniciaram a desativação simultânea de suas ogivas nucleares. A esperança para grande parte do mundo era que as hostilidades do século XX estavam encerradas e que o século XXI seria o início de uma humanidade interconectada, trabalhando juntas para o futuro. Militares na Europa e no mundo cortaram gastos com defesa, já que viviam em um mundo em que um presidente russo democraticamente eleito discutiria acordos comerciais e mudanças climáticas com os líderes da União Europeia, trazendo paz e esperança à Europa. Porém, após o 11 de setembro, os Estados Unidos enfrentavam uma nova guerra, o terrorismo. Como ocorreu diversas vezes, o Reino Unido rapidamente se posicionou ao lado, entrando na guerra no Afeganistão. Anos depois, os Estados Unidos também invadiram o Iraque. Diante de alegações infundadas de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, os Estados Unidos precipitaram guerras reacionárias. Presidente George W. Bush e Reino Unido, o primeiro-ministro Tony Blair se transformou em desastre para ambas as nações. As guerras no Iraque e Afeganistão são vistas no Reino Unido como fracassos, na melhor das hipóteses, e altamente antiéticas, na pior. Faltava propósito e diretrizes claras ao iniciar essas guerras. No Afeganistão, o Reino Unido entrou para combater a Al-Qaeda em 2001, mas em 2006 se encontraram lutando contra o Talibã. Sem objetivos ou condições de retirada definidos, houve uma expansão gradual da missão. Novos objetivos seriam estabelecidos ou descartados do nada. O conflito na região estava desintegrando o país, mas a concordância sobre a melhor solução era rara e, quando existia, era mal executada. A Organização do Tratado do Atlântico Norte construiu um exército afegão com 190 mil membros, 3 vezes o tamanho das forças britânicas na época. Era mal treinado, mal organizado e totalmente insustentável. O Reino Unido pretendia melhorar a vida dos afegãos, mas sua presença estava, indubitavelmente, agravando a situação. Até projetos simples de infraestrutura, como construir uma escola por milhares de libras, viravam operações caras e mal geridas. Tudo estava drenando dinheiro. Porém, o custo humano foi ainda pior. As guerras no Iraque, Afeganistão, Iêmen, Síria e Paquistão resultaram em cerca de 432.093 mortes violentas de civis, segundo a estimativa de 2021. Isso é mais de 10 vezes as perdas sofridas até agora na Ucrânia. A guerra resulta em mais mortes, além dos atos diretos de violência. Há muitas mortes indiretas causadas por aumentos na fome, doença e crime. Calcular o total de mortes nessas regiões e rastrear suas causas é complicado, mas o número final pode ultrapassar 4,5 milhões desde o 11 de setembro. Considerando relatos de crimes de guerra em prisões como Abu Ghraib, onde oficiais dos Estados Unidos e do Reino Unido torturaram prisioneiros com sorrisos nas fotos, é complicado defender que a participação do Reino Unido nesses países foi benéfica. O custo dessas guerras foi gigantesco. As guerras no Iraque e Afeganistão custaram ao Reino Unido aproximadamente 30 bilhões de libras, com escassos resultados. Durante quase 20 anos, muitos gastos militares direcionados para conflitos foram desperdiçados e mal administrados.
Os gastos militares não têm sido um tópico popular de conversa na política do Reino Unido há muitos anos. Lembre-se, o Reino Unido enfrentou o crash financeiro de 2008, o Brexit e a pandemia de coronavírus 19, que abalaram uma economia estagnada desde os últimos 5 primeiros ministros. Muitos no Reino Unido são cínicos sobre gastar mais em guerra devido à história recente do país, então poucos políticos destacaram isso em suas campanhas. Significa que a pesquisa, desenvolvimento, atualização de equipamentos e investimento em novas máquinas foram negligenciados. Pegue a SA-80, por exemplo. Esta é a espingarda de assalto padrão do Exército Britânico desde 1987. Admitido, o design foi atualizado várias vezes nesse período. É facilmente identificável pelo seu carregador, localizado na parte de trás da arma, atrás do cabo e gatilho. Há um bom motivo para poucas armas se parecerem com esta. O design é ruim, muito ruim. O botão de liberação do carregador não tinha uma placa de proteção sobre ele, o que significa que se você bater o carregador contra o seu peito ou ombro, ele pode simplesmente cair. A arma também foi projetada apenas para pessoas destras, então qualquer soldado canhoto estava em uma desvantagem potencialmente fatal, pois tinha que manusear a arma de maneira desconfortável, pois não foi feita para eles. Acrescente problemas de confiabilidade. No Oriente Médio, as armas travavam constantemente na areia. Elas eram propensas à ferrugem e, mesmo em pleno funcionamento, eram apenas razoáveis comparadas a outros rifles. Apenas Jamaica e Bolívia, além do Reino Unido, adquiriram SA-80, que os britânicos mantêm há décadas, devido ao alto investimento no desenvolvimento, produção e atualização. A história é a mesma para grande parte do exército britânico. Os tanques Challenger 2, principais da Grã-Bretanha, foram projetados no final dos anos 80 e começaram a ser produzidos em meados dos anos 90. E ingressaram no Iraque poucos anos depois, em 2003. Houve várias pequenas atualizações na frota, mas a variante Challenger 3 ainda é indefinida. O Reino Unido planeja atualizar os tanques Challenger 2 para 3, em vez de encomendar um novo conjunto. O Reino Unido possui 213 tanques em sua frota. Apenas 148 estão programados para a atualização para Challenger 3, gerando dúvidas sobre o destino dos demais. Esta atualização custará 800 milhões de libras e estenderá a vida útil dos tanques até 2040. Apesar de parecer bom teoricamente, especialistas alertam que o plano para os tanques é muito insuficiente. Não se sabe exatamente quantos tanques a Rússia possui, mas as estimativas variam de 2.000 a 17.000. Mesmo sendo possivelmente mais velhos e fracos que os Challenger 2, a quantidade elevada é preocupante. A data de 2027 para a atualização dos tanques pode ser tardia. O presidente chinês, Xi Jinping, sugeriu trazer Taiwan sob controle chinês até 2027. Especialistas têm teorizado que a invasão da China ao seu vizinho insular pequeno poderia ser a faísca para a Terceira Guerra Mundial. Mesmo que isso não aconteça, Putin está claramente demonstrando que tem planos que vão muito além da Ucrânia na próxima década, pois ele quer ver o renascimento da União Soviética antes de morrer. Tanques em atualização quando a guerra começa são inúteis, exceto para o inimigo. Essa despreparação se estende ao resto do exército. Os soldados britânicos, apelidados de os emprestadores pelos aliados no Oriente Médio, recorriam a terceiros para munição e suprimentos básicos ocasionalmente. O problema persiste atualmente. Políticos britânicos alegaram que o Reino Unido só tem munição suficiente para alguns dias de combate. Para mobilizar uma força de 30.000 tropas com helicópteros, tanques e artilharia suficientes, eles poderiam levar de 5 a 10 anos. As Forças Armadas do Reino Unido estão atualmente distribuídas pela Europa e pelo globo. Países da Organização do Tratado do Atlântico Norte e Suécia realizam globalmente jogos de guerra combinados sob o título Operação Defensor Inabalável, como demonstração de força militar contra russos e chineses. Exercícios na Finlândia, Polônia, Ásia Oriental, Alemanha e além estão espalhando a força militar do Reino Unido pelo globo. Além do forte apoio do Reino Unido à Ucrânia, enviando um número não revelado de Challenger II para apoiar a guerra contra Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou admiravelmente sobre o apoio britânico. Mas com a falta de investimento em novos equipamentos, a maioria das armas e veículos a caminho da Ucrânia não estão sendo substituídos no estoque. A estratégia do Reino Unido é lutar contra a Rússia na Ucrânia agora, ao invés de enfrentá-los diretamente em alguns anos. Entretanto, mostra o possível papel do Reino Unido em um conflito global, apoiando a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A palavra-chave é apoio.
O tamanho do exército britânico diminuiu quase um terço nas últimas 2 décadas, de 155 mil, incluindo reservas, para apenas 116 mil. Há preocupações sobre a rapidez de convocação dessas reservas. Mesmo com tudo correndo perfeitamente em termos logísticos, o que é incerto, treinar, equipar e transportar as tropas de reserva provavelmente levaria semanas, segundo membros das Forças Armadas Britânicas. Se uma guerra eclodir no continente, a Grã-Bretanha confia em países como Alemanha, Suécia, Finlândia, Itália e França para uma resposta terrestre forte enquanto se prepara para o conflito. O Reino Unido provavelmente chegaria como uma segunda onda de reforços, fortalecendo posições críticas e substituindo tropas exaustas ou feridas. Definitivamente bem distante dos dias de glória da superioridade mundial britânica, mas certamente não pode ser o pior lugar para estar se a Terceira Guerra Mundial estourar, pode? O Reino Unido é uma ilha, isolada da Europa. Historicamente, é sua principal defesa. Regra Britânia. A Britânia governa as ondas. A Grã-Bretanha sempre confiou em sua forte marinha e na distância oceânica com a Europa para sua segurança. Na Segunda Guerra Mundial, enquanto os nazistas marchavam pela Europa, tomando toda a França mais rápido do que qualquer um esperava, eles pararam. Quando chegaram ao Canal da Mancha, os nazistas podiam no máximo bombardear Londres e outras cidades principais à noite. Não era fácil organizar uma grande invasão. Argumenta-se que esse atraso permitiu à Grã-Bretanha e aos aliados retomar a guerra e alterar seu curso. Mas a paisagem mudou. Os bombardeiros da Luftwaffe, só com combustível para cruzar o canal e retornar, são relíquias antigas nos padrões atuais. Desafios como mísseis balísticos de longo alcance, aeronaves supersônicas, drones não tripulados e bombardeios de longo alcance não foram testados nas defesas aéreas do Reino Unido. Se foram os dias de montar metralhadoras manuais ao longo dos penhascos brancos de Dover e levantar balões de barragem sobre Londres para forçar as aeronaves inimigas a voarem mais alto. A metrópole de Londres é a maior da Europa. Defender tudo isso de ataques aéreos modernos seria uma tarefa monumental, sem mencionar fazer o mesmo com Manchester, Birmingham, Liverpool, Cardiff, Edimburgo e todas as outras cidades-chave do Reino Unido. Com o exército espalhado pela Europa, a marinha protegendo a rota Reino Unido-Groenlândia-Islândia e a Força Aérea Real auxiliando, qual seria a eficácia do Reino Unido em se defender de ataques aéreos e possíveis invasões terrestres? Mas nem todas as notícias são ruins. O exército britânico possui alguns verdadeiros trunfos. Mesmo com tanques ficando obsoletos, a Grã-Bretanha lidera com sua frota de jatos de combate, fortalecendo-se continuamente. O F-35 é visto como o melhor jato de combate atual, com letais capacidades furtivas, tecnologia avançada e manobrabilidade sem igual. É um forte favorito contra qualquer adversário aéreo e também formidável como ameaça aérea terrestre. Um F-35, se bem utilizado, tem uma vantagem real até mesmo sobre os melhores jatos russos, os Su-35s. O Reino Unido tem um pedido de 47 deles até 2025. Teriam sido 48, mas um caiu. Ademais, o governo britânico se comprometeu a fazer um novo pedido em breve. O Reino Unido gerou surpresa ao vender seus 72 jatos Harrier para os Estados Unidos por apenas 180 milhões de dólares devido a cortes de gastos. Mesmo assim, esses F-35s, as variantes B para decolagens verticais marítimas, estão prontos para restabelecer a supremacia aérea da Força Aérea Real significativamente. Os Challenger segundos e terceiros, mesmo antigos, não devem ser subestimados. Criados na metade dos anos 90, apenas 2 foram destruídos em combate, sendo um acidentalmente por outro Challenger 2. As atualizações do Challenger 3 fazem com que ele supere as expectativas, especialmente considerando que os problemas de equipamentos antigos do Reino Unido são mínimos em comparação aos da Rússia, que frequentemente envia equipamentos da época da Guerra Fria, operados por recrutas mal preparados, para a Ucrânia. A Marinha Real passou décadas realizando o trabalho que faria na Terceira Guerra Mundial, defendendo a linha Reino Unido-Groenlândia-Islândia. Navios com dezenas de F-35s, submarinos nucleares e aeronaves de vigilância para detectar submarinos russos indicavam que a Rússia teria desafios para ultrapassar essa linha até o Atlântico. A China, por outro lado, representaria um problema mais sério, mas como estão do outro lado do mundo, com os Estados Unidos atuando como uma barreira entre eles, o Reino Unido não teria que se preocupar muito com a presença naval deles, a menos que as coisas fossem muito mal na guerra. Mesmo com todas essas medidas, o Reino Unido é impotente para se defender de um problema do tamanho de um míssil. Uma ogiva nuclear está cruzando a Europa e rumando para a capital agora mesmo. Se a Terceira Guerra Mundial for nuclear,
possibilidade real dado o final da Segunda Guerra, a volatilidade de Kim Jong-un e a obsessão de Putin pelo poder, Londres seria o segundo alvo no Ocidente, após Washington. Por melhor que seja seu exército, pouco pode ser feito diante de uma bomba nuclear direcionada ao seu governo. Aqui se revela a falha fundamental no Reino Unido, o motivo real de ser o pior lugar para estar se a Terceira Guerra Mundial estourar. Os abrigos antiaéreos caseiros de ferro ondulado da Segunda Guerra Mundial serão como papel de seda. Quando a bomba nuclear atinge, não há escapatória. Civis na Europa, Estados Unidos e grande parte do mundo podem fugir da precipitação nuclear. Quem for pego no ataque morrerá imediatamente ou em dias, mas há esperança para os da periferia. Os civis podem entrar em carros e ônibus e dirigir o mais rápido e longe possível. No Reino Unido, você só pode ir até certo ponto antes de chegar ao oceano. Lá, você terá que lutar para entrar em navios superlotados que não têm capacidade nem de perto para evacuar sequer uma fração significativa da população. Provavelmente os que deixam a ilha por barco ou avião serão pegos nos conflitos marítimos ao redor do Reino Unido. Devem seguir para a Europa, linha de frente russa, ou fazer a arriscada viagem aos Estados Unidos, onde podem ser capturados a qualquer instante. Mas para aqueles que são deixados para trás como os últimos dos barcos e aviões partem, não há nada a fazer senão ficar ali na costa enquanto a chuva radioativa começa a cair, esperando por mais bombas para devastar o resto do país. Veja como a Inglaterra invadiu 90% do mundo ou assista este vídeo.